Mas Deus sabe a força, o potencial que há dentro de você. Olha para o seu irmão e diz para ele assim: sabe isso que você está passando? Fala com autoridade, fala: sabe isso que você está passando? Não é porque você merece, é porque Deus sabe que você aguenta. E Ele precisa nos preparar, Ele precisa nos dar força. E a gente só conseguimos experiência vivendo. E às vezes nós passamos por circunstância, por momento que nós achamos que Deus esqueceu de nós. Não é, meus irmãos, Deus não esqueceu. Deus, Ele está todo o tempo nos vendo, Ele está todo o tempo nos sondando. Você sabe que Deus está olhando para nós dizendo assim: você é forte, você aguenta, você consegue, você vai chegar até onde eu fiz dos meus propósitos. Aleluia. Toma seu assento, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é teu nome, Jesus. Quero te dizer algo, que você está no melhor lugar. A minha casa é o meu aconchego. A minha casa é onde eu descanso. Mas a casa de Deus ainda continua sendo o melhor lugar, porque nela habita a presença. E é só na presença que nós vencemos. Abra a palavra de Deus no livro de Atos. Glória a Deus, aleluia. Exaltado é teu nome, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Eu quero ler o versículo 8. Deus colocou 2 versículos no meu coração. E através desses 2 versículos, Deus me ensinou algo nesta noite. E aqui fala sobre dois homens de Deus, que por onde eles passavam, aonde eles iam, o chamado deles era evangelizar, era falar de Deus, era falar do amor de Deus e trazer às pessoas o arrependimento, fazendo que as pessoas não se esqueçam que Jesus é o único caminho, a verdade, a vida, e que não há outro Salvador a não ser Ele. Hoje as coisas estão diferentes hoje. Mas eles, quando eles andavam pregando o Evangelho era isso. Por isso que quando nós começamos lendo o começo do capítulo 14, nós vamos ver que por onde eles passavam, eles eram enxotados, eles tinham que fugir, porque as pessoas não aguentavam ouvir a verdade. As pessoas não queriam a verdade. As pessoas queriam viver e ouvir o que elas tinham prazer para a vida delas. Mas aqueles homens foram chamados, assim como nós no dia de hoje fomos chamados, para pregar o Evangelho para toda criatura e falar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele continue curando, salvando, restaurando, e Ele vai voltar para buscar todos aqueles que são lavados e remidos no teu sangue. Então aqui no capítulo 14, versículo 8 diz assim: em Listra costumava, olha aqui para mim agora, preste atenção nesta palavra. Costumava era uma coisa de vez em quando? Costumava era uma coisa assim, quando dá na cabeça eu vou. Costumava da palavra costume. Ele tinha um hábito, ele tinha aquele desejo. Então ele tinha todos os dias, assim como nós temos hábito para a nossa carne, o café da manhã, o almoço, janta, banho, escovar os dentes, e nós temos esses hábitos. E esse homem tinha um hábito, na verdade, que ele costumava todos os dias estar sentado. 1 Coríntios
Porém, ele era um homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Eu procurei nos estudos para saber qual era a idade desse homem, porque a Bíblia não relata, mas também não era um jovem, não era uma criança, porque se fosse a Bíblia tinha relatado. Lucas tinha relatado um jovem, uma criança, mas que está dizendo um homem. Então ele já, creio eu, que já tinha uma certa idade. E a palavra está nos dizendo essa noite que ele era paralítico de nascença e nunca ele tinha andado, nunca ele tinha colocado os seus pés firmados no chão por causa da sua necessidade, da paralisia que ele tinha. Às vezes vou usar o Isaac como exemplo. Às vezes quando nós vamos pôr no carro, né, Isaac, endurece o nervo, porque... Agora imagine aquele homem, quanto tempo estavam aquelas pernas dele, Isaac. Mas a Bíblia nos relata que ele costumava ficar sentado. Versículo 9. E esse homem, ele ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, olha para mim. Para a gente alcançar o milagre, a cura, nós não precisamos correr atrás de ninguém. Nós não precisamos de campanhas. Nós não precisamos de fazer algo extraordinário. Nós precisamos simplesmente fazer uma coisa. É o que a palavra nesta noite está nos ensinando. É ouvir a palavra. O problema nosso no dia de hoje é que nós não ouvimos. Nós simplesmente escutamos. Porque quando nós ouvimos, ela vem, ela entra e ela muda. E a palavra diz que quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro, ela nos faz gerar fé dentro de nós. E era isso que o Lucas estava relatando, que aquele homem ele estava ouvindo Paulo falar. Eu fico imaginando aquele homem ouvindo Paulo falar e ele ouvindo, não escutando, a palavra entrando no seu coração e dentro dele começando a gerar uma fé sobrenatural. E através daquela fé sobrenatural, o milagre começou a surgir. Sabe por que muitas vezes nós não alcançamos o milagre ou as bênçãos de Deus sobre nossas vidas? Porque nós não deixamos a palavra entrar no nosso coração. Como eu disse, nós simplesmente escutamos a palavra. Nós viemos, escutamos e esquecemos. E a palavra, quando ela é escutada, ela não tem efeito. Ela só tem efeito quando ela cai aqui dentro. Quando ela começa a germinar dentro da gente. E começa a gerar dentro de nós a necessidade de buscar cada vez mais o milagre e o dono do milagre. Então aquele homem sentado, postado, ouvindo Paulo falar, e Paulo falando, ele ouvindo, e Paulo pega e olha para ele, fixa os olhos nele. Eu não sei o que Paulo tem visto, mas Paulo pôde ver dentro dos olhos deles que a palavra estava entrando dele. E dentro dele estava um grande desejo de sair daquela condição que ele estava vivendo. E Jesus está aqui nesta noite, olhando para você, fixando seus olhos em você, querendo mudar essa situação que você está vivendo. Mas nós precisamos deixar que a palavra venha e gera dentro de nós essa fé
esta esperança de que Deus tem o que nós precisamos. Então aqui no versículo 10, Paulo olha para ele e diz, Paulo primeiro fixou os seus olhos nele, Paulo olhou e viu que ele tinha uma fé para ser curado. Jesus olhando para mim e para você nesta noite, o que Ele está vendo em nós? Qual é a fé que está vendo em nós? Qual é o desejo que Ele está vendo dentro de nós? O que é o que está ardendo dentro de nós? Talvez aquele homem já estava acostumado com aquela vida. Talvez aquele homem achava que ele ia morrer e não ia obter essa cura. Porque eu disse, a Bíblia não relatou a idade dele, mas talvez ele já não tinha mais esperança de uma cura. Mas que quando ele ouviu a palavra de Deus, talvez naquele dia, Paulo estava dizendo para eles, para aquela multidão, para quem estava perto, porque a Bíblia diz que ele estava sentado, talvez Paulo passando, falando, não sei. Talvez Paulo estava dizendo, viu, Deus, sabe, Jesus é o mesmo que cura. Ele pode mudar a sua vida. Aquele homem talvez estava ouvindo aquilo e falando, epa, peraí, eu ainda tenho chance, eu ainda tenho esperança, ainda tem alguém que pode mudar a minha situação. Quando ele estava ouvindo aquela palavra, o problema nosso é o seguinte: quando a palavra está sendo dita, quando a palavra está sendo proferida sobre as nossas vidas, nós, em vez de começarmos a geminar, questionar de nós, falar, opa, peraí, é para mim, é isso que eu preciso, é esse Deus que Ele está falando que vai mudar a minha situação, é dentro da gente começar girando esta fé, e é isso que Paulo estava vendo dentro dele, essa necessidade de ser curado. Os nossos problemas no dia de hoje, quando a palavra vem, nós começamos a duvidar, será? Ah, Jesus é o mesmo ontem, hoje, mas será? Eu estou com essa enfermidade, eu não consigo ser curado, mas aí vem Jesus, já levou sobre eles toda a nossa enfermidade, e nós começamos, mas será? Em vez de nós começamos a engolir, falar, eu creio, eu acredito, Senhor, na Tua palavra. E eu sei que o Senhor tem cura para a minha vida, porque a Tua própria palavra nos disse, aonde o Senhor passava, por onde o Senhor andava, aonde a Tua voz chegava, algo acontecia, porque tinha lugares que o Senhor não precisava ir, Ele simplesmente dava uma palavra, e é isso que nós precisamos. É disso que nós precisamos, a deixar a palavra gerar dentro de nós. Então Paulo pega no versículo 10 e disse a ele em alta voz, apruma-te, levanta-te. Aí eu parei e fiquei pensando, você pensou se aquele homem já estava curado há anos, e ele continuava como de costume, sentado. Já era costume, né? E às vezes nós estamos do mesmo jeito. Deus já liberou sobre nossas vidas a cura, a bênção, a salvação, mas nós estamos acostumados a ficar do mesmo jeito. Nós estamos acostumados, porque às vezes no nosso costume nós temos mais atenção das pessoas. Talvez nos nossos costumes nós conseguimos agradar algumas pessoas e ter que as pessoas sentir dó de nós. Então eu não quero ter o esforço de saber que eu recebi a cura, que eu posso me levantar desse lugar, porque talvez se eu levantar eu preciso caminhar, me esforçar, correr atrás daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu fiquei pensando, falei, mas Senhor, essa pessoa, se aquele homem já estava curado por muitos anos, mas ele nunca quis ficar de pé, porque a palavra dele, ele nunca, ele se apoiou sobre os teus pés. Porque
Porque já tinham colocado na cabeça dele: você não vai andar, você vai morrer assim. E ele estava acostumado das pessoas passarem: olha que dó, coitado, olha que situação que ele está. Nossa, todo dia ele está aí do mesmo jeito. E assim que o inimigo fica olhando a nossa vida falando: se ele soubesse, se ele pode se aprumar. Se ele soubesse que eles podem se levantar. Se ele soubesse que eles já estão com tudo que eles precisam. Se ele soubesse que o dono de tudo que eles precisam está já liberado sobre a vida deles. Mas ele continua acostumado na mesma posição. Então Paulo pega e diz para ele assim: levanta-te, se apruma-te direito sobre os seus pés. Olha para mim. A Bíblia aqui está dizendo que ele logo saltou e começou a andar. Deixa a palavra entrar. Deixa a palavra gerar dentro de você o que você precisa. Já está liberado sobre a tua vida. Porque quando nós dizemos em Cristo nós somos mais que vitoriosos, quando as coisas virem, nós temos que gerar essa: Senhor, eu sou mais que vitorioso em Ti. O que nós precisamos é todos os dias parar de escutar e começarmos a ouvir a palavra de Deus. Porque, abra sua Bíblia no livro de Romanos, um pouquinho para frente, Romanos 10, 17. Olha o que vem dizendo. Romanos 10, 17. E assim, a fé, ela vem por escutar, e o escutar pela palavra de Cristo. É isso que está escrito aí? E ainda ele disse 2 vezes. E é assim, a fé, ela vem pelo ouvir, vírgula, e ouvir, vírgula. Vamos parar de ficar escutando. Eu vou te dar uma ideia. Comece a escutar as coisas que não te agradam, as coisas que não vão te levar mais para perto de Deus. Aí você escuta. Mas se procura e se aprume a ouvir o que Deus tem e o que Deus fala ao teu respeito. Enquanto nós ouvimos, e é dentro de nós que vai gerando esta fé. E quando nós estamos com fé, nada nos abala, nada nos entristece, nada nos faz desanimar pelo meio do caminho. Porque nós não temos perdendo tempo e escutando qualquer coisa, mas estamos sim ganhando tempo e ouvindo a palavra daquele que pode mudar a nossa situação. Aquele homem, ele não foi até Paulo, porque ele já tinha o costume de ficar sentado sobre aquele lugar. E quando nós temos costumes de ouvir também a palavra de Deus, o milagre que vem até nós é a cura que vem sobre nossas vidas. Porque foi assim que aconteceu com aquele homem. Ele não foi atrás, foi a cura que veio até ele, porque ele simplesmente abriu o seu ouvido e ouviu a palavra de Deus. O que nós precisamos é isso, é ser vigilante e tomar cuidado também o que nós anda ouvindo.
Porque a palavra de Deus, como nós acabamos de ler, ela diz que a fé vem pelo ouvir. Mas a falta de fé também vem pelo ouvir que não deve. E você tem dado, nós temos dado nossos ouvidos para ouvir o quê? O que gera fé? Ou o que nos tira a nossa fé? Nós temos dado nosso ouvido para ouvir coisas que nos geram esperança? Ou que nos tira a esperança? Nós temos dado nosso ouvido para aquilo que, dizendo que nós não vamos conseguir, ou nós temos dado nosso ouvido para dizer que nós já conseguimos, porque Jesus já disse que nós somos herdeiro, co-herdeiro dele. O que nós estamos dando nossos ouvidos para ouvir? Porque do mesmo jeito que quando ouvimos a voz de Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus, gera fé dentro da gente. Por isso que muitas das vezes as pessoas andam mortas pelo meio do caminho. Porque em vez de buscar as coisas de Deus, em vez de ouvir a palavra de Deus, em vez de ouvir aquilo que traz louvor, que traz adoração a Deus, fica dando ouvido para ouvir coisas que não santifica e ainda acaba matando a fé que há dentro de nós. Qual é a paralisia que você está vivendo? Qual é a paralisia que você se acostumou? Aquele homem era uma paralisia física, mas talvez nós temos uma paralisia emocional, sentimental, espiritual, que nós se acostumamos de viver e achando que Deus não vai mudar a nossa situação. Coloque-se de pé no seu lugar. Aquele homem, ele se